Bom, tem muita coisa. A partir da perspectiva cristã, para tirar conclusões. Mas são conclusões que para nos ajudar, não é para julgar o hinduísmo. Então, qual é o problema? Que consequências a gente pode tirar? No hinduísmo, a nossos olhos existe definitivamente uma desvalorização de todo o real. No hinduísmo existe uma desvalorização de todo o real. As coisas não são mais do que aparências. Isso que eles chamam de Maya. As coisas são aparência. É Maya. Maya mesmo? Maya, sim. Maya, sim. Alguns escrevem com Y, mas isso, nestas palavras, em língua estranha, a ortografia é um pouco complicada. Né? A transliteração pode ser com Y, Maya, mas também com I. Então, é Maya, aparências, é a realidade. A gente vê a realidade de uma maneira confusa, né? Como quando a gente vê uma corda que está se mexendo e a gente acredita que é uma cobra. Não é uma corda se mexendo, não era uma cobra. Ou a história, dentro do hinduísmo, aparece como sendo uma espécie de sonho. O famoso samsara, né? Samsara ou samshara, depende como se pronuncia, um sonho. Né? A história é como um sonho, o samsara. E mesmo se nos parece real, na verdade é simplesmente um sonho. Estamos sonhando simplesmente. Então, no fundo, a vida mesma, ela é um sonho. Né? Então, a experiência profunda com um ser, com essa relação mística com o mistério, que a gente estava falando, claro, é lógico que dentro da experiência hindu, se a gente faz uma experiência com o ser, com essa realidade última, com o mistério, claro, quando a gente tem uma experiência assim, todo o resto parece que fosse nada. É normal entender aquilo. Né? Porque, se vocês pensam, dentro da tradição cristã, a gente tinha já falado, e a gente fala da diferença entre o temporal e o eterno. Não é isso? A gente fala dessa diferença. Existem as coisas temporais e existem as coisas eternas. Então, mais ou menos, é a mesma lógica. Quando se fala que o real é só aparência, a gente teria que entrar nessa outra lógica e entender. É temporal e o eterno, percebe? Então, não é tão fácil assim desvalorizar o que o hinduísmo diz. Né? Então, mesmo dentro do cristianismo, a gente afirmou muitas vezes que a vida é um sonho. Né? É como um sonho. Está nas escrituras, é a vida um sonho, né? Que vai passar. Ou mesmo dentro de nossa tradição ocidental se afirma com tranquilidade que a história não é mais do que um grande teatro, o teatro onde o que interessa, o que é importante não é o papel que a gente representa, mas o importante é representá-lo bem. Né? Essa seria a afirmação que a gente escuta. Né? Então, o problema que a gente pode tirar imediatamente é quando a gente desvaloriza o real de uma maneira muito genérica, a realidade. O grande risco que poderia estar presente nessa maneira de compreender as coisas a partir do hinduísmo é se desvalorizarmos a realidade de maneira genérica
a gente poderia estar desvalorizando a dor dos outros, a gente estaria desvalorizando a sociedade que produz vítimas. Então, se tudo é aparência, não é mais que passado, então o risco seria desvalorizar a dor do mundo e que o mundo produz vítimas. Claro, se tudo é aparência, então a dor do mundo também é aparência. E a dor do mundo não é séria. E as vítimas não existem. Percebe? Aonde que chegaria o ponto crítico. Né? Então, a mística hindu dá a impressão, em alguns momentos, que ela prescinde ou desconhece essa dor, ou em todo caso, quando se conceitualiza, quando aparece presente a dor, finalmente essa dor é por culpa de algum castigo. Se tem dor, é por culpa de alguma coisa que... A dor vem de uma culpa, é um castigo. Então, aí aparece um período, uma visão um pouco individualista, que pode chegar até a aceitação das castas. Até a aceitação das castas e a aceitação dos párias, dos intocáveis. Justificando tudo isso como o castigo de uma vida anterior e colocando em jogo, claro, aí aparece o conceito de reencarnação. Percebe onde que entra o conceito de reencarnação? E o que você pensa sobre isso? Você assina embaixo ou não? Com a sua cabeça cristã? Não, certamente não. Certamente não. Nos ajuda até esse ponto, mas neste momento, claro, para nós aparece o limite. É um limite da experiência mística hindu. Até um ponto nos ajuda a purificar nossa própria experiência, nos enriquece, mas quando a gente revisa nossa experiência mística cristã, a gente bate com aquilo. A gente não pode ir até o final, não pode acompanhá-los até o final, porque tem para nós um limite, porque para a nossa história e a dor do mundo é real, e as vítimas são reais. Então, quando entra o conceito de reencarnação como possibilidade de redenção, né? Porque a reencarnação é um conceito soteriológico, né? Como a pessoa pode se salvar. Né? Então, não poderia entrar nesse caminho. Né? Então, a partir do cristianismo, tem uma resistência. Embora que, dentro do mundo ocidental, a reencarnação recebeu uma leitura mais positiva, né? Não tão negativa como na tradição hindu ou na tradição oriental. Né? Aqui tem algumas afirmações como os espíritas, por exemplo, que colocam uma dimensão positiva na reencarnação, mas a origem, sem dúvida, é sobretudo para uma dinâmica de mais negativa. Né? Bom. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Então, talvez um gancho, uma maneira de fazer a conexão com o budismo é que a partir do anterior estamos falando sobre toda a questão da desvalorização do real, né, a partir do hinduísmo,
podemos chegar facilmente, a partir desse ponto, no budismo. Porque o budismo, vocês devem ter ouvido falar por aí, o budismo é considerado como uma heresia do hinduísmo. O budismo é considerado, para muitos, uma heresia do budismo. Do hinduísmo. Desculpa. Então, o hinduísmo seria como o berço do budismo, né? O budismo nasce no hinduísmo. Então, o budismo se separa do hinduísmo porque o ponto de partida do budismo é precisamente a experiência da compaixão diante da dor humana. Esse é o ponto de partida do budismo. Né? Por que se separa do hinduísmo? Porque aí entra em conflito diante desse problema da dor humana, das vítimas, etc. Então, aí o budismo é uma crítica ao hinduísmo diante desse ponto concreto. Então, onde que está a origem do budismo é a experiência da dor humana. A experiência, precisamente, da compaixão diante da dor humana. Então, a gente poderia discutir muito se o budismo é ou não uma religião. Não vamos entrar naquilo, porque nos levaria a outras coisas, né? Então, se é ou não é uma religião, talvez não é importante aqui. Para muitos, o budismo poderia afirmar ou não afirmar, ou prescindir da realidade de Deus. Né? Alguns consideram que o budismo é ateu. Eu acho que não. Mas o budismo pode ser apresentado prescindindo dessa realidade chamada Deus. Né? Mas eu acho que não é um ateísmo simplesmente o budismo. É mais complicado. Não vamos entrar naquilo. Né? Mas seria bom agora considerar o budismo como sendo parte daquelas experiências fontais místicas, né? Aquelas experiências fundamentais da mística. É, sem dúvida, uma experiência fonte o budismo. Bom. O budismo tem a ver com uma profunda experiência antropológica. Como poderia ser entendido o budismo a partir de um ponto de vista concreto? Seria como uma profunda experiência antropológica. E essa profunda experiência do homem antropológica chega a uma dimensão tão profunda da realidade que se torna uma autêntica experiência mística. A partir de uma profunda experiência humana, radical, o budismo vai se tornar uma profunda experiência mística. Movido, movimentado, ou seja, puxado pela compaixão, que é o conceito-chave, a compaixão, karuna, se diz nas línguas orientais, né? A compaixão, karuna,